Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui sempre, ótimo no ar, o nosso Visão Geral. Visão Geral, você sabe, uma visão diferente no seu dia a dia. Por aqui desfilam as principais personalidades dos mais importantes segmentos da nossa sociedade. E hoje vou conversar com Paulo Scaff, presidente licenciado do SESI e SENAI, que nos dá o prazer da visita para a gente conversar um pouquinho. Seja muito bem-vindo. Obrigado, viu? Tudo Um prazer bem? estar aqui, Alberto. Muito obrigado pela oportunidade. Que bom, até que enfim deu certo, né? Até que enfim deu certo. Pois é, conversar com o presidente licenciado do SESI e SENAI, Paulo Scaff, pré-candidato ao governo de São Paulo, embora seja uma figura extremamente conhecida, mas me permita falar um tiquinho aqui do seu currículo, que é imenso também, a gente ocuparia o programa todo. Obrigado. Mas Paulo Scaff dedicou-se por mais de 20 anos à atividade têxtil, né? Primeiro como empresário, com fábricas na capital e no interior de São Paulo, depois como líder do setor, ao assumir a presidência da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, que ocupou por 2 mandatos. Em 2004, foi eleito presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, com 60% dos votos, se não me engano, era da oposição na oportunidade, não era? Era candidato de oposição. Candidato de oposição. Atualmente cumpre seu 4º mandato à frente da entidade, tendo sido reeleito sempre por unanimidade, está licenciado, está cuidando aí da pré-campanha. Enfim, isso é só um teaserzinho, né, do que é o histórico, do que é aqui o currículo do Paulo Scaff. Bom, São Paulino, né? São Paulino. Nesse quesito nós não empatamos, porque já empatamos em muitos, né? Conversamos há pouco aqui, não é? Descendência libanesa, também parabéns, porque hoje está completando 39 anos de casado. Quantos filhos tem? 5. É Eu me casei, eu tinha 23 anos, a minha mulher 18. Em 5 anos, nós tivemos 5 filhos, 5 meninos. Que maravilha. Todo ano tinha um, né? Então, com 28 anos eu era pai de 5 filhos e a minha mulher, com 23 anos, era mãe de 5 filhos. Eles já estão todos na faixa de 30 e poucos anos, 2 casados, o mais velho, o primeiro e o segundo casados, eles têm, o primeiro tem gêmeas e o segundo tem 2 meninas e um menino. São 5 netos. Nossa. E hoje 39 anos de casado. Então, eu também, por isso que eu estava falando, hoje eu tenho, não hoje, né, em dia 23 de setembro, eu vou completar 40. Hoje eu tenho 39 anos de casado, nascemos no mesmo ano, só que você foi mais rápido e mais forte que eu, que só tive 2 filhos. E você nasceu em que mês? Eu nasci em janeiro. Então você é muito mais velho Muito, que eu. mas muito mais velho. É incomparável. Com toda certeza. Bom, vamos falar um pouquinho das coisas que são efetivamente o mote aqui da nossa entrevista. Você está licenciado do SESI, do SENAI, são instituições que foram se remodelando, né, ao longo dos anos, hoje são modelos, tanto no ensino quanto na estrutura. Como é que foi essa construção efetiva? Sabe que eu fui, como você comentou, eu fui eleito em final de 2004 como presidente da Fiesp. E o presidente da Fiesp, ele preside também o Conselho Deliberativo do SENAI e do SESI, além de ser o diretor regional do SESI. E também preside o Instituto Roberto Simons. Eu, quando entrei no SESI, o SESI tinha ensino fundamental, não tinha ensino médio, e era meio período. E nós tínhamos mais do que uma centena de escolas em prédios, pequenos prédios, instalações modestas, que não estavam com boa manutenção, que eram prédios de prefeitura, e havia um convênio com o SESI para usar aqueles prédios das prefeituras para ter escola do SESI. Sempre uma escola boa, as professoras dedicadas, mas realmente o espaço físico muito limitado. E os prédios, a manutenção, como era de responsabilidade das prefeituras, deixava muito a desejar, e eram em torno de 150 escolas nessa situação. E eu tive uma oportunidade, eu estudei numa boa escola, no Colégio Santo Américo, em São Paulo, e os meus 5 filhos também estudaram lá. É período integral, né? Eu tinha um sonho de dar a mesma oportunidade que eu tive, que eu pude dar para os meus 5 filhos, dar para os alunos do SESI, ou seja, escolas modernas, com área esportiva, com alimentação, período integral, implantar o ensino médio. Parecia uma coisa impossível, todo mundo falava, mas como vai substituir toda a rede do SESI, vai ter que fazer 120 escolas novas, e escolas que eu me refiro, 20, 30 mil metros de terreno, 10, 15 mil metros de construção, investimentos altos e tal. Pois bem, não foi impossível, porque está feito, né? Hoje
já temos inaugurado praticamente 120 escolas, faltam algumas que estão em construção, em fase final, tal, mas eu diria assim, 96% pronto, falta 3, 4% terminar. E as escolas estão aí, são escolas de primeiro mundo, arquitetura moderna, com todos os laboratórios, a partir de um determinado ano para cá, tudo com ar-condicionado, com equipamentos fantásticos. Como é que são mantidas essas unidades? Completar, as escolas do Senai, porque o SESI, o foco é o ensino básico, ensino fundamental e ensino médio. E o Senai é a formação profissional. As escolas do Senai são verdadeiros centros de excelência, de tecnologia. Nós temos uma escola que inaugurei em São Caetano do Sul, que tem uma linha 4.0 com inteligência artificial. É coisa que na inauguração dessa escola de São Caetano, o presidente de um grande grupo alemão virou e falou, olha, eu não imaginava que no Brasil poderia ter uma escola como essa. Então é uma coisa que orgulha muito. Alunos premiados, inclusive, né? E além de termos essa infraestrutura de escola, naturalmente, para pôr o ensino em tempo integral, tem que ser educação completa. Sala de aula, laboratório, uma quadra de esporte, alimentação, atividades culturais. Aí construímos 116 quadras cobertas, poliesportiva, construímos quase 50 campos society, futebol de grama sintética, aquecemos todas as piscinas, criamos uma bela infraestrutura, iniciamos o apoio no esporte de rendimento, que o SESI não tinha. Olha, por coincidência, hoje, a nossa nadadora, a Etienne, ganhou medalha de ouro. Ela está no exterior e ela ganhou na Itália, ganhou medalha de ouro em nome do Brasil. Essa Etienne foi a primeira brasileira medalha de ouro de natação. Chama Etienne Medeiros, é atleta do SESI. Como a Aline é a primeira mulher ou homem, enfim, nenhum brasileiro nem brasileira tinha conquistado medalha na luta olímpica. Enfim, nós hoje temos 16 modalidades de esporte de rendimento e tal. Você falou de prêmio. Nós aqui na região de Campinas tivemos participamos de uma competição de robótica em Houston, nos Estados Unidos, há pouco mais de um mês. E foram 58 países, 107 equipes. O SESI de Americana tirou o primeiro lugar do geral. E o SESI de Jundiaí, o segundo lugar no geral. Então é isso, não é só escola bonita. Com Você certeza. Perguntou como é que se mantém, né? Mantém. É mantido pela indústria de São Paulo. A indústria de São Paulo paga um percentual, com esse percentual, sobre a sua folha de pagamento, pago pela indústria, não pelo trabalhador. É a fonte de recursos para o SESI, para o Senai, enfim, para fazer todo esse trabalho aí. Por isso que os nossos conselhos, o Conselho do SESI e Senai, tem representantes da indústria, na maioria, tem representação de trabalhadores, de governo estadual, do governo federal. E como que o senhor vê, por exemplo, essa grandiosidade do SESI, Senai, e de repente você se depara com o nosso ensino, de uma maneira no Brasil todo, mas vamos nos restringir aqui ao estado de São Paulo. Como é que você vê o nosso ensino? O que me estimula a ser candidato a governador, uma das razões é exatamente isso. Assim como nós conseguimos fazer essa grande revolução na estrutura, uma grande revolução na educação, talvez a maior revolução de educação feita no Brasil, e a maior rede privada é a nossa, tá certo? Parecia uma coisa impossível e nós conseguimos fazer essa grande mudança no SESI, no Senai de São Paulo, o grande desafio de fazer o mesmo na escola pública do Estado. O Estado tem 3.800.000 alunos. Nós temos no Estado, em escolas estaduais, aqui na região de Campinas são 500.000, no Estado todo são 3.800.000. Não pode continuar uma escola sem qualidade, em que os alunos que frequentam muitas vezes não aprendem. Pode ter exceções, mas como regra, a escola pública do Estado ela é ruim. Sim, os professores não são respeitados, não são valorizados, não há disciplina. Muitas vezes a comunidade ajuda lá a escola do Estado a não nascer mato, para não ficar uma aparência no imóvel, a pintar a parede. É um absurdo. O Estado de São Paulo tem escolas em que crianças frequentam e não aprendam. Então, se há uma das razões, tem outras, mas uma das razões que me estimula, muita gente me pergunta, viu, Alberto? Pô, Scaff, você tem suas empresas, você não necessita disso, você preside as maiores entidades do mundo,
Meu mandato vai até dezembro de 2021. Fui reeleito no final do ano passado, quase de forma unânime, foi 98% de apoio. Enfim, para que no momento que a política está tão desgastada, você aceita ser candidato ou pré-candidato agora a governador de São Paulo, se meter nisso? Bom, na verdade, o que me estimula é isso, eu enxergar que eu posso dar uma contribuição forte ao Estado de São Paulo, enxergar que há problemas gravíssimos e que, se você não corrigir, você compromete o sucesso de 3.800.000 crianças que, se não tiver educação de qualidade, não vão conseguir se adaptar aos novos tempos. Educação sempre foi importante, mas agora é indispensável. Nós estamos numa época de revolução industrial no mundo, nós estamos na época de inteligência artificial, realidade virtual. Muitas profissões vão acabar nos próximos 5, 10 anos. E muitas outras profissões vão nascer. Qual vai ser o segredo para se adaptar nisso? Ter educação de qualidade, ter conhecimento. Paulo Scaff, a gente pode usar um clichê, a educação é a base de tudo. Mas isso acho que é muito mais do que um clichê, né? Claro que isso aí pode se transformar numa plataforma de muitos candidatos, mas me parece, em termos de educação, talvez seja hoje o maior currículo que o Paulo Scaff tem no plano da educação. Você sabe que tem um provérbio que diz, melhor do que 1 milhão de palavras é um exemplo. É um exemplo, com certeza. Os candidatos podem falar o que quiserem, mas pergunte se um dia construíram uma escola. Eu tenho um orgulho de falar que reestruturei o SESI de São Paulo, o Senai de São Paulo, construí mais do que uma centena de escolas de primeiro mundo, inauguradas, funcionando, crianças aprendendo, se alimentando bem, praticando esporte, tendo atividades culturais, se preparando para o futuro. No caso do Senai, verdadeiros centros de excelência, então, em educação, em formação profissional. No caso do Senai, formação profissional, cursos técnicos. Nós temos uma realidade a mostrar. Mas, além da educação, respondendo à sua pergunta, nós investimos muito nas pessoas, numa visão de educação completa, como eu disse, esporte, cultura. Por exemplo, a Baquiana SESI São Paulo, regida pelo João Carlos Martins. Sim. A Baquiana é nossa. Nós iniciamos e os músicos são funcionários do SESI. Todos os nossos atletas são funcionários do SESI. Então, um trabalho muito forte de investir nas pessoas, que eu entendo que é o melhor investimento que se pode fazer é nas pessoas, através de educação, esporte, cultura, alimentação, etc. Mas, além disso, durante esses anos, eu tive muitos embates, por exemplo, contra impostos. Eu fui o maior guerreiro do Brasil no sentido de impedir governos a criar ou aumentar impostos. Quero lembrar só um único episódio aqui como exemplo, sempre falando que o exemplo é o que vale. Né? Em 2007, na época do presidente Lula, ele aprovava tudo no Congresso Nacional. Ele teve uma derrota, que foi no final de 2007, quando ele queria recriar o imposto do cheque, a chamada CPMF, e eu fiz uma campanha, foi feito vários envolvidos, mas liderei uma campanha nacional, viajei o Brasil todo. Sim, eu me lembro contra disso. A recriação da CPMF, o imposto do cheque. E nós derrubamos no Senado Federal. Ninguém acreditava. É impossível, isso já era, e nós derrubamos. O que significa isso? Significa que, se fosse recriada a CPMF em final de 2007, ela iria vigorar a partir de 2008. Como nós estamos em 2018, em 10 anos teria arrecadado algo em torno de 700 bilhões de reais, porque era mais ou menos 70 por ano em valores de hoje. Quer dizer, teria saído do bolso de todo mundo que está nos assistindo aqui, do seu, do meu e de todo mundo, 700 bilhões de reais, que ficaram no bolso da população. Esse é um exemplo só. E inúmeras vezes nós tivemos grandes batalhas. Então isso mostra também, vamos dizer, quando se quer pegar uma parada difícil, enfrentar governos, aprovar, ter habilidade de convencer o Congresso, como nós conseguimos convencer o Senado, conseguimos votos do apoio do governo e conseguimos derrubar a CPMF. Não foi diferente na questão dos juros altos, que também tivemos um enfrentamento muito grande, né? Querido Paulo Scaff, eu vou lhe fazer uma pergunta, vou para o intervalo e você responde na volta. É possível ter um Estado forte com um país fraco, da mesma forma que é possível ter um país forte com um Estado fraco? A gente volta já no nosso Visão Geral com Paulo Scaff, presidente e licenciado do SESI e do Senai. Aguarde um instante só.
Estamos de volta no Visão Geral de hoje, entrevistando Paulo Scaff, presidente licenciado do SESI, do Senai. Bom, vamos à pergunta que eu deixei no ar na saída do primeiro bloco. É possível ter o estado de São Paulo forte se o Brasil não estiver forte? Bom, primeiro que o Brasil sempre estará forte. O Brasil é um país maravilhoso, é um país que ocupa 50% da América do Sul, é um país que tem 200 milhões de habitantes, ou passou dos 200 milhões de habitantes. O brasileiro é bom, é solidário, nós temos riquezas naturais no Brasil, nós temos uma vantagem no clima tropical. Muitas vezes as praias famosas por aí do mundo, você vai às 11 horas da manhã, tem que ir de cobertor na praia. Verdade. As nossas praias do Nordeste, às 5, 6 horas da manhã, já tem 30 graus. Isso é verdade. O Brasil é um país fantástico, maravilhoso. Então nunca ele será um país fraco. Você pode ter governo fraco, você pode ter uma política fraca, você pode ter uma fase de crise econômica, uma crise política, mas o Brasil nunca será fraco. Ele é forte, o brasileiro é forte, o povo brasileiro é forte e a nação brasileira é forte. Agora, o estado de São Paulo também nos orgulha. É um estado de espírito bandeirante, é um estado de trabalho, é um estado de coragem, enfim. E o que nós precisamos só é aproveitar esse potencial natural, tanto do Brasil como do estado de São Paulo, e transformar isso em coisa boa para as pessoas, em desenvolvimento, em emprego, em empreendedorismo, traduzir tudo isso em resultado e respeito à população. É um absurdo alguém precisar uma atenção de saúde pública e ser mal atendido, ou nem ser atendido, ou esperar meses um exame, ou ir num hospital faltar remédio e no mês anterior jogar o remédio fora porque estava vencido, porque ela não tiveram um controle, uma gestão correta. Ou vai num lugar, não tem médico, vai no outro lugar, tem médico, não tem remédio, vai no outro lugar, tem equipamento, mas está sem a manutenção, os exames não são feitos. Inclusive, Alberto, exames são atrasados, há filas em casos que mata. Sem dúvida. Hemodiálise mata, marca-passo mata, quimioterapia mata, não pode ter fila. O cara precisa, tem que estar disponível. Então, existe uma fórmula? Como é que imagina? Olha, vocês em São Paulo, você tem entes de saúde municipais, estaduais, filantrópicos, particulares. Cabe arrumar isso tudo. São mais de 4 mil entes de saúde, desde UBSs, antigos postos de saúde, aí tem AMES, AMAs, hospitais, santas casas, enfim, policlínicas. Cabe ao Estado, isso é missão do Estado. O Estado não pode continuar se omitindo. Um governador, ele é o governador do Estado. Então, seja um ente municipal, tem que fazer direitinho. Se não estiver fazendo, cabe ao Estado apoiar o município para que aquilo a resolva, caminhe, ande. Não é como é hoje. Hoje os municípios, muitas vezes, têm a obrigação de gastar 15% com saúde, gastam 30%, estouram as contas do município porque o Estado é ausente, é omisso ou não tem qualidade no seu serviço. Então o Estado ele tem que ser o grande gestor da saúde. O município acaba absorvendo muita coisa, muita que seria coisa de responsabilidade com pouca do Estado. remuneração e algumas vezes fazendo bem, outras vezes fazendo mal. Então eu entendo assim, a minha visão, cabe ao Estado coordenar esses entes todos, essas unidades todas de saúde e fazer com que a coisa funcione. Começando por um prontuário eletrônico. Você imagine só alguém ser atendido em Campinas e se no dia seguinte quiser ser atendido em Jaú, quando chega lá, vai num hospital público, vai num posto de saúde, o médico que vai atender a pessoa não tem nem noção da história médica dela. E ela pode ser que também não saiba explicar quais são os problemas que ela teve ou tem e tal. É natural que, com facilidade hoje, você teria um prontuário eletrônico. O médico puxa num computador o nome do paciente, que foi atendido em qualquer lugar da rede, tem o histórico todo, facilita, simplifica. Então, é necessário se fazer muito na área da saúde, não é diferente também na segurança e outras coisas mais. O senhor acha, por exemplo, que o fato de nós estarmos vivendo aí um número excessivo de desempregados e que faz com que também o trabalhador, esses números fazem com que o trabalhador deixe de pagar plano de saúde particular, passe a utilizar o SUS e isso traz ainda um caos maior à nossa saúde? Não, eu acho que o caos da saúde é falta de uma boa gestão na saúde. Nós temos
muitos hospitais, temos muitas santas casas. Se você pegar teoricamente o número de leitos que existem no estado de São Paulo e uma relação comparável aos Estados Unidos ou Reino Unido, em números absolutos, não está mal. O que acontece é que pega numa região falta, na outra sobra, pega numa região você tem qualidade no serviço, na outra você não tem, então ninguém quer ser atendido aqui, vai todo mundo para o lugar que dá melhor qualidade, pega num local, o primeiro atendimento tem qualidade, no outro não tem, o cara para tomar aspirina ele acaba indo para o hospital, aí superlota o hospital, você tem essas faltas muitas vezes de equipamento, de remédios, é uma confusão. O que precisa é arrumar isso. E como eu falei... Então é gestão. É pura. A questão da saúde, se você tiver gestão competente e seriedade, acabar com a roubalheira, você pode estar certo que o resultado muda radicalmente para melhor. Bom, Paulo Scaff, eu vou interrompendo assim, porque não, pode sabe, eu quero aproveitar ao máximo você aqui e o tempo passa, eu né? Também quero aproveitar. Como diria Fiore Gilhote, né? O tempo passa, torcida brasileira. Passa. É verdade. São Paulo não tem uma violência aos níveis do Rio de Janeiro, porém também está muito distante de ser uma tranquilidade. Como é que você pensa em atuar nessa área? A área de segurança pública, se levanta e está correto. Durante essa hora que nós vamos estar juntos aqui, pelo menos uma pessoa vai ter sido baleada ou esfaqueada em São Paulo, uma mulher violentada, vai ter havido roubo de carga. Nós temos crime organizado, aliás, uma das maiores organizações do mundo é o PCC, que nasceu em São Paulo, tem sua matriz em São Paulo, com filiais em vários estados brasileiros e até no exterior. Temos pancadões, temos crack. Lamentavelmente, a segurança pública é muito ruim. Não é porque tem índice de homicídio. Homicídio é um fato de uma morte no ato. Alguém toma um tiro e morre na hora. Entra no índice de homicídio. Se morrer no dia seguinte, já não entra. Se ficar numa cadeira de rodas, não entra. E homicídio nem sempre é criminalidade. Pode haver um episódio desse que não tem nada a ver com criminalidade. É por outras razões. Então, na realidade, a sensação de segurança ninguém tem. E os dados mostram que não é para ter mesmo. Então, o que precisa ser feito para mudar isso aí? Primeiro, tem que se ter informações, inteligência. As polícias, a polícia militar, a polícia civil, tem que ter um serviço de inteligência integrado. Elas têm que realmente trabalharem juntos. A Polícia Civil tem a missão investigativa. A Polícia Civil é uma polícia judiciária que ela tem a missão de investigar. Quanto melhor for a investigação, quanto mais dados, mais informações tem, quando você toma uma medida, você toma e dá o tiro na mosca. Não joga energia fora. Então, isso hoje não acontece. A Polícia Civil está muito... de certa forma está meio sucateada. Ela está muito sem equipamentos, ela está desaparelhada, ela está desprestigiada, precisa ser prestigiada a Polícia Civil. A exemplo da Polícia Militar está melhor equipada. Então as polícias precisam estar com alta tecnologia, você precisa comprar o que há de melhor no mundo e equipar tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar. E prestigiá-las e fazer com que elas trabalhem integradas. É necessário também você ter uma boa corregedoria. Lamentavelmente, a maior parte dos nossos policiais, essas instituições merecem todo o respeito, mas nós temos alguns maus policiais. E esses maus policiais infiltrados entre os bons, infiltrados nas nossas polícias, eles entregam tudo para os bandidos. Com certeza. Então precisa combater a corrupção. Quer dizer, um policial, um mau policial, um corrupto tem que ser cortado, tem que ser eliminado para que realmente você tenha uma tropa de elite a serviço da nação. O policial é um bandido, é sócio do bandido. Lógico, não tem como. Então, e mais, você tem que também trabalhar a legislação. Porque hoje a lei é o seguinte, o cara é condenado para 6 anos, ele cumpre 1 e sai. Ele sai e vai fazer de novo, vai roubar, vai... Exatamente. Então, 6 anos, tem que cumprir os 6 anos. É um conjunto de ações... Então, o senhor é contra essa progressão? Eu sou contra. Não, condenado a 6 anos, tem que cumprir os 6 anos. É um conjunto de medidas que precisam ser feitas, mas tem 2 linhas básicas. É a vontade política para enfrentar o crime e resolver o problema e a coragem para fazê-lo. E não me faltará como governador nem vontade política, nem coragem
para enfrentar e realmente mudar essa realidade. O caso do crime organizado, por exemplo... Eu ia falar sobre isso, sobre os presídios. O crime organizado, você tem trânsito de armas. É lógico que ninguém assalta aqui ou faz ali sem transitar. Você tem dinheiro, você tem contas bancárias. Você tem que montar uma inteligência que cerque o crime organizado. Para valer, para desbaratar tudo isso. Quanto aos presídios, nós temos em São Paulo 230 mil presos. Tem uma lotação das penitenciárias, está até com superlotação, mas não importa. O que nós precisamos, se precisar mais penitenciária, tem que pôr mais penitenciária. Até ter qualidade na educação e resolver o problema no médio prazo, até mudar essa realidade, você não pode estar soltando quem precisa estar preso. E pode ser que você tenha casos até de casos que não precisariam estar presos Então, enfim, tem que se arrumar isso. Mas certamente a maior parte das pessoas que estão presas, desses 230 mil presos em São Paulo, é para estar preso mesmo, entende? E deveria ter até mais, e para isso precisa mais presídio, tem que construir, paciência. Né? Paulo Scaff, quem deve ter sofrido muito, claro, com a paralisação dos caminhoneiros são os associados da Fiesp e tal, enfim, os empresários, todos nós, o Brasil de uma maneira geral, o Brasil quase que parou, se não parou. Como é que você viu essa solução dada a essa paralisação dos caminhoneiros? Na verdade, eu creio que essa paralisação, na verdade, ela, com todo respeito aos caminhoneiros, é uma classe laboriosa do trabalho, mas tem o seguinte, está certo quando reclama da Petrobras, que é monopolista e abusa nos preços. Está certo quando reclama da questão do PIS e COFINS, do imposto alto, apesar que imposto alto está em todo lado. Sim. No sabão em pó tem quase 50% de imposto, a geladeira tem quase 50% de imposto, então por isso que eu sempre fui um guerreiro contra esses impostos. Agora, está errado quando vem falar em tabela de preço. Tabela de preço é alguma coisa que já foi ultrapassada do século passado. Nós sabemos que isso não dá certo e você não pode penalizar a população toda com tabela de preço. Imagine se pega a moda, então vai ter tabela de preço mínimo para automóvel, para comida, o mercado é que regula. É a oferta, a livre oferta, a concorrência. A oferta e a demanda. Sem dúvida. O que aconteceu com os fretes, que a oferta cresceu, aumentou o número de caminhões e tal, e o país não cresceu. Então, ficou mais oferta que demanda. Se você plantar mais soja, mais algodão, mais laranja, mais café do que a demanda, vai cair o preço. Tá. Se você produzir mais automóvel do que a demanda, vai cair o preço. Assim aconteceu com o frete. Então, eu sou contra essa questão da tabela de preço. Agora, quanto à paralisação em si, todos perderam. Né? Foi um prejuízo de bilhões para o país. Aqueles animais também que estavam em carga viva, sem água e comida e morreram na carga viva, também perderam. Também. Aqueles milhões de frangos que morreram por falta de ração também sofreram. A falta do desabastecimento também. As crianças que não foram para a escola também. Então, sem contar algumas vidas que se perderam, né? A falta de remédios, Sem equipamentos. dúvida, Então, sem dúvida, vamos dizer, um balanço. Um grande prejuízo para o país, sem dúvida, um grande prejuízo para o país. E o foco, eu repito, estou ao lado dos caminhoneiros contra a Petrobras, contra o aumento de impostos e tal. E não estou ao lado quando vem discutir tabela de preço que não pode prejudicar a população toda, porque o frete está no custo de tudo, através de uma forma artificial que não seja a lei de oferta e procura. E vou lhe dizer, pode fazer a tabela que for, não vai funcionar e não funciona. Porque quando você tem 10 querendo o mesmo serviço e mercado para 6 ou 7, não adianta. Você tem a tabela, vai ter aquele que vai furar a tabela. Sim, com toda então certeza. não funciona. O Brasil já sabe disso. Estou entrevistando aqui o Paulo Scaff no nosso Visão Geral de hoje. Ele que é presidente licenciado do SESI Senai. Eu vou para o intervalo rapidinho e volto já já. Aguarde um instante só. Voltamos aqui com o Paulo Scaff, presidente licenciado do SESI e Senai. Bom, agora as coisas começam a se alinhar, né? Daqui a pouquinho nós estaremos na reta final, daqui a pouquinho tem convenção e tal, as coligações começam efetivamente a surgir. Aliás, MDB, eu conheço do tempo do Manda Brasa. O aspecto de marketing foi interessante para o partido? Do marketing? De sair de PMDB para MDB. Olha, se dependesse, me consultasse, eu acho que isso não tem tanta relevância. Mas houve uma decisão
na cúpula nacional do partido e a vontade de mudar e voltar ao tempo do Manda Brasa e tal. O MDB tem mais que 50 anos, tem uma história muito boa. Tem histórias ruins, mas tem histórias muito boas também durante a redemocratização do país e tal. Sem dúvida. Então, como todos os partidos têm uma participação, nos últimos tempos a imagem dos partidos, de todos os partidos, é muito ruim. A imagem do PSDB, do PT, do PP, do MDB, enfim, houve um desgaste muito grande. Mas se nós resgatarmos toda a história, temos que olhar, também houve um período de histórias muito boas, né? Diferente dessas dos últimos tempos aí, que realmente não são as melhores, sem dúvida. As melhores lembranças. Houve um tempo, né, que existiam dois partidos, que era a Arena e o MDB, então tem, sem dúvida, histórias sensacionais. Sobre coligações, como é que andam as coisas? Você sabe, Alberto, quando você quer que um governo funcione, eu, por exemplo, estou na política e quero ser governador, para mudar esse estado de coisas. Eu quero que se acerte a segurança pública do Estado, quero que as escolas públicas do Estado funcionem com qualidade, os professores respeitados, os alunos aprendendo, quero que a saúde seja organizada, que quem precise seja bem atendido, quero ter ligação aqui, região de Campinas, por trilhos, quero ter um trem que saia daqui. Gostaria muito de voltar hoje para São Paulo de trem. Seria maravilhoso. Lógico. Maravilhoso. Então, trem que ligue com São Paulo, com Santos, a importância do Porto, com a região do Vale do Paraíba, com a região de Sorocaba. Então, nós temos muita coisa que precisa ser feita no estado de São Paulo. Isso aqui me estimula muito. Agora, para fazer isso, para mudar realmente, você precisa ter um governo competente e sério. Para montar um governo competente e sério, parece que começa na hora que começa a montar o governo. Não, começa agora. Essas coligações, os meus adversários, eles estão fazendo troca-troca. Então, para pegar o apoio de um partido, oferecem cargos, secretarias, trocam com apoios a candidatos, misturam tudo. Misturam polícia com política, o que não pode. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é outra coisa. Eu não estou oferecendo nada. Aquele que quiser nos apoiar, está conosco, para um bom projeto para São Paulo, eu estou de braço e coração aberto. Quem quiser trocar isso, aquilo, o comprometimento por secretarias, cargos, não leva a nada. E aí pode ser até que a gente saia numa chapa pura, só o MDB, pode ser que tenha uma pequena coligação, mas eu não estou ligando para isso. Porque eu quero montar, ganhando a eleição, o melhor governo que São Paulo já viu, com pessoas competentes, sérias. Só assim você consegue fazer um trabalho eficiente que faça a diferença. Agora, se agora você já ingessa o futuro governo todo, quando você ganha uma eleição, você vai montar o governo, já está comprometido com o partido tal, a secretaria tal. Com o partido tal, a secretaria tal. O governo não é seu. Né? É tudo engessado e muitas vezes aquelas pessoas que são indicadas são pessoas que não são sérias, ou não são competentes ou não são preparados para aquele cargo. Então, eu estou levando de uma forma muito leve essa questão. Eu não troco, né? Já deixei claro para todos. Conversei com todo mundo, então eu não estou muito preocupado com as coligações. Se tiver coligações, ótimo. Se não tiver, ótimo igual. Mas eu vou estar livre e solto para montar o melhor governo que São Paulo já viu. Muito. A convenção vai ser quando? A convenção do MDB será no dia 28 de julho. 28. Então o cronograma agora é o seguinte, nós temos até 15 de julho, Copa. Creio que a Copa vai tomar o espaço e as atenções todas, se Deus quiser que a gente ganhe a Copa. Depois tem as convenções partidárias, no caso do MDB, 28 de julho, e dos outros partidos vai ser por aí, final de julho e início de agosto. Até 15 de agosto, registro e candidaturas. Aí, os aspirantes a candidatos, os pré-candidatos viram candidatos. Perfeito. E a partir daí, campanha, final de agosto e setembro, e o primeiro turno de eleição no dia 7 de outubro. Segundo turno, se não me engano, 28 de outubro, se houver segundo turno. Você falou, se Deus quiser, nós vamos ganhar a Copa. Deus está numa dúvida, porque todos os países estão falando a mesma coisa. Se Deus quiser, vamos ganhar a Copa. Acho que Deus fala, fica para os jogadores mesmo decidir. Está meio que viralizado na internet, aí corre a todo momento, né, nos grupos de WhatsApp e tal, a frase, vamos trocar tudo. Troca tudo.
Em termos de política, em termos de eleição, primeiro que trocar tudo é uma tremenda utopia, mas você acredita que essa eleição vai mostrar uma renovação grande em termos de Assembleia, em termos de Câmara dos Deputados? Você acredita nisso? Eu acredito que vai haver uma renovação grande, acima de 50%, não vai ser trocar tudo, Sim. vai ter uma renovação acima de 50%. Agora, nós temos que tomar sempre cuidado o seguinte, existe gente boa, atual, e podem vir gente nova que não seja boa. Então, a recomendação é que todo mundo, quando vá votar em alguém, procura saber a história desse alguém. Quem é esse alguém? O que ele fez na vida até agora? É uma pessoa séria? É uma pessoa honesta? Uma pessoa que, se você perguntar para 1000 pessoas que conviveram com ele nos últimos 20 anos, vão falar, esse cara é honesto? É uma pessoa que mostrou coragem? É realizador? Bom, então você pode dar um voto de confiança para ele. Agora, se um cara que não tem história nenhuma, um cara que tem uma história mais ou menos, não é porque ele é novo, chegou agora na política e já serve. Sim. Então, eu creio que quando a gente fala que nós precisamos renovar, eu acho que é renovar a forma de encarar com seriedade, com cautela, com cuidado para saber escolher direitinho. E também essa história de votar em branco, votar nulo, isso é muito ruim. Muito ruim. Porque numa democracia, você pressupõe política. E você tem os políticos que trabalham na política, não tem outro caminho. Não tem nenhum regime que a gente conheça melhor que a democracia. Ela tem os defeitos dela, mas é o melhor regime ainda, que a gente conheça. Então o que precisa mesmo é saber escolher bem os candidatos. É uma grande oportunidade, nós temos agora, em outubro, eleições gerais. Agora é o momento de escolher bem, escolher com cautela, escolher gente boa para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para governador, para presidente da República, para a gente não ficar depois 4 anos reclamando daquilo que nós fomos culpados. Porque se a gente não vota certo, depois fica ruim ficar reclamando 4 anos seguintes até as próximas eleições. Então é bom tomar cuidado nessa eleição. O Paulo Scaff já participou da eleição, aliás, foi muito bem votado. Eu queria saber o que há de diferente nessa eleição, na eleição que vamos ter agora. Olha, eu acho que todas as eleições sempre é uma renovação de esperanças. E é tão bom, né? O Brasil está precisando tanto isso, porque está todo mundo tão chateado, desanimado, com crise econômica, crise política. Tivemos dias difíceis em 2015, 2016, enfim, melhorou um pouquinho a economia em 17, 18, mas ainda está muito ruim, muito desemprego. Então as eleições é uma renovação de esperança, sem dúvida nenhuma. E eu creio que nessas eleições todo mundo está mais consciente, já percebeu o quanto é importante você escolher bem aqueles que vão cuidar, representar o povo nas assembleias legislativas, na Câmara Federal, no Senado, serem governadores. E já percebeu que faz diferença você ter gente boa e preparada do que tocar de qualquer jeito. Que esse de qualquer jeito, uma crise política, influencia a economia para o país, gera desemprego e aí mela tudo. Então eu creio que nós vamos ter eleições com muito mais consciência esse ano e espero com boa participação, porque eu não gostei, por exemplo, do resultado de Tocantins agora, teve uma ausência, uma abstenção muito grande, quase metade. Verdade. E quem é que está resolvendo o problema? Quando você tem um problema na vida, você não dá as costas para o problema, você enfrenta e resolve. E enfrentar e resolver é votar e votar certo. Paulo Scaff, nós temos exatamente 2 minutos, 1h58 agora para terminar. Eu vou oferecer esse tempo a você como pré-candidato aí para passar um recado aí para os seus eventuais eleitores, se você realmente for candidato, se for configurada aí a sua candidatura. Obrigado, Alberto. Primeiro eu quero agradecer a você e agradecer aí o programa e todos aqueles responsáveis pela visão geral, pela oportunidade da nossa conversa hoje. E queria agradecer também a todos que nos acompanharam. Eu fui candidato em 2014 a governador de São Paulo e tive quase 5 milhões de votos. É muito voto, é muita gente. Fiquei em segundo lugar em São Paulo e eu sempre que tenho oportunidade eu agradeço a todos esses eleitores que confiaram em mim em 2014, quase 5 milhões de votos, são quase ou em torno de 80 estádios de futebol lotados. E queria dizer que estou muito animado agora. Mais uma vez, como pré-candidato a governador, eu tenho convicção que posso, a minha experiência de vida, a minha experiência em gestão, minha experiência nas empresas, minha experiência no SESI, no SENAI, no SEBRAE, na Fiesp, no CIESP, que juntas são entidades as maiores do mundo. Tenho convicção que posso levar toda essa experiência minha, experiência de vida, experiência de gestão, de seriedade e fazer o melhor para São Paulo.
fazer com que o estado de São Paulo seja uma referência, um exemplo a ser seguido por outros estados brasileiros e até por outros países do mundo. Então, esse é o meu desejo. Agora, eu respeito muito a vontade de Deus, a vontade dos eleitores, qualquer que seja o resultado, antecipadamente, eu vou dizer um muito obrigado e vou ficar agradecido e feliz. Muito obrigado. Prazer conhecê-lo pessoalmente. Prazer você é muito simpático, viu? Muito obrigado. Você também, viu? Um abraço forte. Obrigado. Gente, o Visão Geral de hoje conversou com Paulo Scaff, presidente e licenciado do SESI e do Senai. Eu tenho certeza que vocês gostaram, porque eu também gostei muito da entrevista, tá bom? Abraço, saúde, paz, alegria e muita sorte para todos nós.